Boa noite, pessoal. Tudo bem? Você que vai assistir essa live, hoje nós teremos um encontro com um dos maiores técnicos de handebol do país, né? E um dos maiores vencedores do Nordeste, que é o professor Cristiano, do estado de Pernambuco, técnico do Clube Português do Recife e da Seleção Brasileira de Handebol Feminina Juvenil e também integra hoje como auxiliar da seleção adulta olímpica, né? Feminina. Então vai ser um bate-papo muito interessante. É um cara que representa a nossa região e é um cara que só vem a somar com o esporte do Nordeste, entendeu? Um cara incrível. Quem puder acompanhar essa história dele não vai se arrepender por procurar saber como foram os resultados dele, entendeu? Então, se puder ficar ligadinho. Antes que ele entre, lembrando que está rolando uma votação aí, o Fúria está na final do torneio online, organizado pelo FutePB, né? E quem puder aí deixar seu voto na página do FutePB no Fúria, nós agradecemos de coração. Inclusive, agradecemos também pelo voto de confiança que vocês nos deram, que até agora nós conseguimos chegar na final com o seu apoio. Então, muito obrigado, tá? Daqui a pouquinho, o nosso convidado vai estar participando da nossa reunião e vamos poder interagir com ele, saber da história dele e saber como foi a sua trajetória, né? Luiz, muito obrigado pela moral. Valeu, um abraço. Fala, Robson, tudo bem? Hugo. Se você não votou ainda, corre lá no Instagram do FutePB, nos stories, e dá a sua contribuição. Tá bom, pessoal? Isso é interessante. É isso aí, tá? É isso aí, Robson. Vamos aguardar o nosso convidado. Já já ele vai estar chegando aí para contar pra gente como foi a história dele. Ele é um cara que ele revelou grandes atletas, né? E faz parte da seleção brasileira juvenil e a adulta olímpica, né? E é aqui do Recife, né? Ele é aqui do Recife, pertinho, um grande amigo meu e mesmo ele tendo todo esse currículo dele, ele não negou o nosso convite de participar de uma live com a gente hoje. Daqui a pouquinho ele vai estar entrando aí. É, um abraço, professor Chico, que acabou de entrar. Vamos aguardar ele ficar online. Nosso mestre já entrou, vou convidá-lo para participar aqui. Grande mestre Cristiano, Fala, Maílson, tudo bem? tudo bem, chefe? Com você? Tudo bem, graças a Deus, né? Estamos tentando aí passar por essa fase, né? Mas já já passa, se Deus quiser. Eu gostaria de agradecer você ter aceitado o nosso convite, porque um cara na sua posição, eu acho que já participou de umas 70 lives e muitas palestras, muitos cursos, e você nem hesitou quando recebeu o nosso convite, já aceitou. Eu agradeço de coração. Que é Eu isso, sei que não é fácil, Cristiano, entendeu? que é isso. Não tenho o que agradecer, não. Você, como outras grandes pessoas, fizeram parte de alguma forma dessa nossa caminhada de muitos anos. Você, apesar de ser muito jovem, né? Mas já também milita no handebol há muito tempo, então para mim é um prazer conversar com você e poder também, ao mesmo tempo que a gente conversa, a gente encontra outras pessoas, né, na live, aí vai matando um pouco dessa questão da distância aí. É verdade, tem razão. Inclusive, dentro do meu limite, eu tentei participar de outras lives com você, e a história é emocionante, porque você, além de ter uma história incrível, você é um cara excepcional, porque eu vi as suas conquistas e vejo, né? E mesmo assim você continua sendo o mesmo Cristiano, né? Eu nunca vi você subir a cabeça em nada, nem misturar sentimento com trabalho. Nunca. Pelo contrário, você nunca. Eu acho que você é um dos poucos profissionais
que valorize as suas origens. Tá me ouvindo? A minha net foi a minha internet, não foi? O meu travou, não foi? Só um minutinho, só um minutinho, deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Agora tô. Vou torcer que a internet não atrapalhe. Mas acho que tá tudo bem agora, né? Pra mim tá. Pronto, ainda bem. Pronto, eu falei, Cristiano, que você é um dos poucos profissionais que não esquece das suas origens, entendeu? E trata bem todo mundo, principalmente quem participou do processo. Sim, na verdade eu acho que não é nenhum mérito, né? Nada demais. Eu acho que é só é, oi? Eu escutei até mérito. Sim, eu falo que não considero isso assim uma virtude diferente, algo diferente, né? Eu acho que isso é meio que uma coisa que a gente deve ter e conservar, porque todos que passam na nossa trajetória, de alguma forma, eles, né, deixam algo, colaboram, né? Então, eu tento sempre trabalhar e primar por isso aí. A gente sabe que a gente não tem o tempo para às vezes, dedicar atenção para todo mundo, né? Gostaria, porque graças a Deus a gente conhece muita gente no handball, mas para mim é uma grande satisfação quando eu posso reencontrar pessoas, posso conversar, né? Então, para mim é um prazer enorme estar podendo conversar um pouco com você. Que bom, Cristiano, agradeço. E assim, eu vou começar algumas perguntas, certo? E a primeira pergunta é como você. Eu sempre escutei falar que você foi um grande atleta, um dos melhores centrais lá de Pernambuco. E eu queria que você dissesse como você começou a sua carreira no handebol, se foi como atleta, e com quem, e quando é que você decidiu ser técnico. Rapaz, essa coisa de eu ter sido um grande atleta aí deixa para os outros, mas eu joguei handball, né? Eu joguei sim. Eu comecei no handball num colégio estadual de Pernambuco, através de um professor de educação física, o professor Wellington, ele me convidou. Eu jogava futsal no colégio e ele perguntou se eu queria completar o time de handball, isso já na minha adolescência, já 15 anos. E eu topei, e graças a Deus eu tive um bom desempenho no campeonato. No ano seguinte eu fui convidado para ir para o Colégio Independência, um colégio da rede particular daqui, pelo professor André Diniz, né, o Coelhinho Diniz, todo mundo conhece aqui no Nordeste. E o professor Diniz me deu a bolsa e daí eu caminhei para o handball de uma forma mais séria, né? Comecei a jogar os campeonatos de federação, né? E copas e todo esse movimento aí que o handebol tem dentro de uma coisa mais organizada. Então, eu como atleta tive essa trajetória, né? Eu passei depois do Independência, que também era um clube, eu passei a jogar no Clube Náutico Capibaribe por algum tempo e depois, em 2004, eu vim para o Português e foi onde eu terminei a minha carreira, podemos dizer assim, como atleta, né? Quando eu já era técnico, começou a ficar inviável e daí eu passei a só ser treinador, mas terminei a parte de atleta no clube português. Então, assim, vivenciei várias coisas, né? São momentos muito legais, assim, que eu passei como atleta. A gente hoje pode ter uma ideia mais ou menos do que as atletas e o que os atletas sentem, porque a gente já passou um pouco por lá, então eu acho que é válido também, é muito válido essa experiência e acrescenta bastante se você tiver uma inteligência emocional para poder trazer esses fatores para o seu trabalho e para o seu cotidiano, né? É por isso que eu te acho incrível, Cris, porque
mesmo com todas as suas grandes conquistas, você meio que se emociona, não demonstra, mas você controla bem seus sentimentos, entendeu? Uhum. Então, assim, mas você já trabalhou com masculino ou só com feminino como técnico? Não, já trabalhei com masculino, né? Já tive algumas experiências e com masculino também eu já trabalhei algumas vezes. E na verdade, assim, meus primeiros resultados a nível nacional, no caso, a primeira vez que eu consegui classificar para ir para um campeonato nacional, que foi o GEGES, né? Na época era o GEBS, em 2001 foi com a equipe masculina, né? Uma equipe Hum, pelo colégio particular que eu iniciei minha trajetória, que era o Colégio São Jorge, eu consegui galgar aí a primeira participação nacional com a equipe masculina. 2006 foi um momento também legal no meu trabalho do masculino, já no português. É, eu, no masculino, consegui um título do Nordeste. Na época, a gente tinha um handebol aqui no Nordeste, talvez ainda mais competitivo, porque ainda tem algumas boas equipes, mas eu acho que na base era bastante pegada, tinha muitas equipes, e nessa época a gente fez uma grande competição. Na época ainda tinha Copa do Nordeste de clubes juvenil, né? Competição de clubes, e a gente conseguiu, com o português, uma geração que revelou vários jogadores que hoje estão na equipe adulta, Tarcísio, Luizinho, Keké, vários, Joãozinho goleiro, Paulo, que agora está jogando no esporte. Então, só fera, só fera. uma geração que revelou muitos bons jogadores, né? E, eu era o técnico. Então, assim, eu comandei, acho que até 2007, eu acho que ainda tinha alguma coisa com masculino, mas depois aí foi ficando muito grande a coisa no feminino e eu tive que optar e, né, uma dedicação maior para o handebol feminino. Até hoje eu estou concentrando minhas atenções no handebol feminino. E muito bem feito, né? Agora, assim, eu lembro que eu era atleta e eu fui para uma Taça Campina e eu assisti um super jogo, que foi a equipe do professor Isaías da Paraíba, era Motiva e São Jorge, que era na época de Taizinha, na Sim. Taça, na Taça Campina. E foi um lindo jogo de handebol, né? Foi coisa. E foi dali que eu disse: caramba, este ano vai longe com essa equipe dele, com esse projeto dele, na verdade, né? Porque você já teve várias gerações. Tem uma coisa que me chama a atenção, Cristiano, porque eu sou um fã do seu trabalho e observo. Como é que parece que você tira xerox das meninas, né? Você tem uma central com estilo, aí no outro ano chega outra jogando no mesmo estilo. Por exemplo, você tem Dani central, no outro ano tem uma menina parecida com Dani. Se você perdeu, entre aspas, foi para um time maior, Juliana Varela na meia, no outro ano já tem outra menina com o mesmo perfil dela. É um perfil seu que você trabalha ou é sorte? Como é que... Mas eu acredito que, na verdade, o trabalho da gente ganhou um corpo muito grande, né? Você é uma pessoa que acompanhou muito o nosso trabalho, apitou vários jogos importantes, teve assistindo jogos também importantes da gente, né? Ainda quando atleta também. Então, você sabe que o trabalho da gente ganhou corpo e o que acontece? Existem vários fatores que fazem com que a gente consiga manter as gerações, pelo menos com um bom nível, né, de qualidade, para que a gente não fique com grandes lacunas, que é o que eu sempre sonhei quando eu comecei a trabalhar com o handball feminino. A minha ideia era fazer um trabalho, e não uma equipe. Então, você Verdade. citou aquela primeira equipe lá, uma geração que eu tinha no começo, e realmente foi o ponto de partida. Eu consegui levar aquelas meninas por muitos anos, mas eu fui tentando ao longo do tempo, claro, a gente tem que estar dando passos, né? Um passo de cada vez. Então eu fui aos poucos entendendo e conseguindo fazer o trabalho de clube e não só um trabalho de equipe. Então, acho que quando você chega num estágio onde você tem um clube, né, onde você tem um trabalho já consistente que ganha corpo, as jogadoras que vêm da base, que são mais novas, ela tem referências muito boas para poder chegar e desenvolver o seu handball. Então, você deu o exemplo da Juliana, por exemplo, mas a menina que está abaixo de Juliana, ela vê ela treinar todo dia, ela consegue fazer jogos contra a Juliana, então ela tem um referencial de qualidade no seu próprio clube, que é algo que facilita, né, para que ela consiga desenvolver o seu jogo. Eu acho que tem vários fatores, né, que fazem, mas com certeza para a gente é uma felicidade muito grande você saber que a gente tem realmente um trabalho que não é só pautado
determinado número de talentos e quando aquele grupo ali estourar, você não vai ter mais equipe. Então, tem vários e vários exemplos aí que a gente, muitas das vezes, nem tem uma geração tão talentosa, mas aos poucos a gente vai, com o trabalho, né, com muita dedicação, a gente vai conseguindo, pelo menos, manter as nossas equipes num bom nível. E eu acho que é muito isso. As meninas, elas, elas meio que têm esse espelho dentro do clube, isso facilita bastante para que elas também consigam desenvolver as suas capacidades e seus talentos, né? E graças a Deus, geração a geração, surgindo novas meninas que conseguem boas performances dentro do handball. Cristiano, então, sem querer, você já está respondendo a próxima pergunta, que era as meninas que o clube conseguiu revelar através do seu apoio. Hoje, então, elas são espelho para as demais, né, que estão começando. Sem dúvida, não tenho dúvida que eu acho que uma das grandes carências do handball, né, como um todo, é o fato de não ter ídolos, né, tantos ídolos como a gente vê em fartura em outras modalidades. O handball tem essa certa dificuldade de implantar pessoas que realmente sejam espelhos para atletas mais jovens e que também tem essa sua imagem explorada pela mídia, tudo. Então, pensando numa proporção menor, você ter pelo menos meninas que são referência dentro do seu trabalho, né, que conseguiram, através do nosso clube, né, passando pelo nosso clube como um momento da sua carreira, conseguir dar outros passos, né, conseguir chegar em seleções nacionais, conseguir para jogar em boas equipes, jogar em equipes fora do nosso país. Tudo isso é um fator motivador que faz com que os atletas tenham mais ambição e consigam também se espelhar e consigam se inspirar um pouco nesses grandes exemplos, né? Então, graças a Deus, a gente, ao longo dos últimos anos aí, vem colhendo muitos frutos, né? E muitas meninas que passaram pelo nosso trabalho, elas são hoje meninas que nos dão bastante orgulho e que levam o nome do nosso trabalho para várias partes do mundo aí e, sem dúvida, motivam as mais jovens a chegar lá. É verdade. E quando foi o seu primeiro título nacional? Foi clube ou escola? E você sentiu que era dali para melhor? Como foi a sensação? Meu primeiro título nacional, Wilson, foi em 2005, né? Eu fui pela primeira vez campeão brasileiro de clubes. Eu tive, no ano de 2005, um vice-campeonato nacional. Foi cadete? Foi? Foi, Cadete? Campeonato Brasileiro Cadete Feminino em 2005. Foi meu primeiro título nacional. Foi contra a equipe do nosso querido Flávio Tinoco, né, do Rio Grande do Norte, lá no Rio Grande do Norte, na quadra da ABB. E foi a minha primeira conquista nacional de clubes. A gente já tinha se enfrentado 2 meses antes, valendo pela final do Campeonato Brasileiro Escolar, né? A gente foi derrotado pelo time do Rio Grande do Norte e no Brasileiro de Clubes a gente conseguiu ganhar e foi a minha primeira conquista nacional e sem dúvida nenhuma foi a primeira grande realização, né, de um sonho como treinador. Eu acho que todo mundo que gosta de handball, que se propõe a dar treinamento, sem dúvida uma das grandes metas é você alcançar uma conquista a nível nacional, né? E a gente sabe das nossas dificuldades na nossa região, a gente sabe que a gente tem algumas situações que deixam esses resultados com um grau de dificuldade talvez maior. Então, para mim, foi muito legal esse momento, foi muito importante para que eu, daí em diante, começasse a colocar metas mais ambiciosas na minha carreira, começasse a ver que realmente eu tinha potencial para conseguir coisas maiores e, sem dúvida, foi muito importante para a minha confiança, né, como treinador, para a confiança de todos que estavam para apoiar nosso trabalho, porque viu que não era algo de brincadeira, era algo sério. E hoje, graças a Deus, tem uma lembrança muito bacana desse primeiro momento aí, porque foi muito rico, assim, tem muitas emoções que a gente viveu naquele momento ali que repercutem até hoje para mim como profissional. Na verdade, eu te conheci, Cristiano, eu acho que foi em 2007. Aquele brasileiro escolar aqui em João Pessoa. Vocês foram campeões, mas passou por índice técnico. Classificou no índice técnico. Foi 2007 ou 2006. João Pessoa. Ah, sim, sim, João Pessoa, verdade. A gente foi, eu vou dizer, 2007. Esse Isso, foi, acho que foi 2007. foi 2007. Aí vocês classificaram o índice técnico, certo? Deram um deslize no primeiro jogo, perderam para o Maranhão, mas depois saiu ganhando o restante. Aí passou como segundo melhor, né? Índice técnico, né? Passou com índice técnico. Ainda conseguiu ser campeão. Ganhou a semifinal e fez a final com... Não estou lembrado Rio, agora. Rio de Com Rio, Janeiro. com Rio.
e foi campeão. Foi legal aquilo ali. Muito bom. Ô, Cris, mas você aprendeu com. Teve algum jogo quando você estava começando? Eu acho que todo técnico passa por isso. Quando você estava começando, que você perdeu aquele jogo e ficou, caramba, dava para ter ganho, e você aprendeu com essas derrotas? Vários. Sem dúvida, vários. E até, né, acho que até hoje, às vezes, a gente deixa escapar algumas coisas assim, mas eu acho que, lógico, no início, né? E a gente está começando, os erros são mais, né, são em maior quantidade, é natural isso. Em qualquer atividade profissional, você falhar um pouco mais por conta da inexperiência mesmo. Feito diz a história, né? Muitos pais falam isso, né? Tem que apanhar para aprender. Então, não tem como fugir desses estágios que a gente, como treinador, tem que passar. E, sem dúvida, tiveram vários jogos que eu saí com a sensação que se eu tivesse mais feito alguma coisa diferente, e quando passou o tempo, aí é que eu tive certeza mesmo que eu fiz besteira. Porque quanto mais experiente você vai vendo, né, o que você fez mais para trás de errado e o que também estava legal. O próprio título brasileiro de 2005, do primeiro brasileiro de clubes, ele foi o que aconteceu antes foi uma derrota para a própria equipe do Fazenda Parque, para a própria equipe do Rio Grande do Norte. Então, serviu muito de aprendizagem para mim. E talvez se eu tivesse um pouco mais de experiência naquele momento, talvez o resultado fosse outro. Então, é só para dar um exemplo como a gente, como treinador, a gente muitas das vezes falha e com o passar do tempo, quando vai esfriando, né, a temperatura, a gente vai vendo aí que fez besteira e eu fiz bastante, tenho certeza. A gente, como ser humano, a gente né, falha muito e eu acho que a grande virtude da gente é enxergar, né, que a gente tem coisa para melhorar, que a gente não pode se encher de vaidade e cegar para os erros, e cegar para as deficiências, porque todo mundo está sempre em constante aprendizagem, em constante melhoria, e é o que eu penso até hoje. Eu ainda estou muito consciente Eu sei que tenho coisas positivas na minha profissão, mas eu sou muito crítico e quero melhorar em muitas coisas ainda. Show de bola. Agora, Cristiano, antes de fazer a live, eu disse que ia mexer no turno do tempo, né? Eu lembro que em 2005, inclusive, foi minha primeira competição na vida como atleta, a Paraíba Cup 2005. Um amigo meu falou assim, tem um jogo hoje que a gente não pode perder, é Clube Português com a Vida Par. E eu não conhecia, né? Aí o Clube Português é de onde? Do Recife, o Fazenda Parque é de Rio Grande do Norte. Vamos, é jogão, vamos jogar. Aí eu fui. Cristiano, quando você gosta da coisa, você não esquece nem o placar. O jogo foi 12-12, lá na Vila. E assim, era até a época de Patrícia, das meninas lá de Marcela. Não? Então, assim, você lembra se isso foi antes ou depois do brasileiro? Se viu como uma preparação ou já foi após o brasileiro? Qual foi a Copa, Maílson? A Copa Paraíba Cup, aqui na Paraíba. Ah, tá. Eu vou falar, deixa eu tentar. Assim, eu vou lembrar mais pela data, porque a Paraíba Cup eu acho que era em junho, não é isso? Não, Era no meio do ano. Isso, era. Pronto, então o brasileiro de clubes, eu acredito. Não, não é. O escolar foi primeiro, então acho que foi no segundo semestre. A Copa Paraíba foi antes, já foi já um aperitivo para os outros dois confrontos, a final do brasileiro escolar e a final do brasileiro de clubes, porque foi no segundo semestre, porque eu recordo que a gente perdeu e depois a gente ganhou no brasileiro de clubes. E eu Caramba, lembro desse jogo, foi muito legal. Estava bem lotada a quadra, eu lembro. Eles levavam 2 ônibus com equipes. Foi também ficou muito marcado na minha memória esse momento aí. O professor Chico aí, grande abraço, Chico. Lembrando que foi em julho, lá qual. Mas foi antes dos brasileiros, porque o GEBS é geralmente segundo semestre, né? E o isso. campeonato da ABB lá foi depois, porque foi quando a gente já tinha perdido, já fazendo a parte no brasileiro de escola. Incrível, incrível. Um abraço, professor Chico. Realmente, porque assim, naquela noite teve Clube Português Fazenda Parque e também teve Corinthians e América de Natal, também foi outro jogão. Corinthians da nossa amiga Dileuza, na época. Cristiano, qual é a categoria que você considera mais complicada de se trabalhar? De infantil até júnior ou adulto? E você considera que o seu infantil hoje, pela posição que você considera mais fácil das meninas entenderem a sua metodologia do que antes?
Primeiro, com relação à categoria que é mais difícil, é difícil responder, porque cada uma tem sua especificidade, né? Depende do ponto de vista do que é a dificuldade. Se você está falando com relação, por exemplo, ao... Psicológico, Oi? psicológico, cabeça. Como eu falei, eu acho que cada um tem o seu grau. As crianças, né? Quanto mais jovem, com certeza a gente vai encontrar uma maior instabilidade emocional, né? Mas em compensação também tem outras coisas muito legais, né? Quando trabalha com criança, você tem um controle muito grande também das coisas. Eu acho que é muito difícil assim, você categorizar o que é mais difícil. Um trabalho de adulto, por exemplo, você trabalhar com pessoas adultas mais autônomas tem seu grau de dificuldade também, né? Você tem mais dificuldade de você impor o que você quer. Se você não vai pegar uma equipe adulta e impor ela abaixo. Já uma criança, ele aceita um pouco mais fácil as coisas. Então, com certeza, com relação à parte psicológica, as crianças elas ainda têm são mais estáveis, mas eu não consigo, assim, todas as categorias, eu já, graças a Deus, eu tenho muita felicidade no nosso clube de trabalhar, de ter todas as categorias. Então, tem hora que eu estou com as pequenininhas, tem hora que eu estou com o nosso time adulto, então hoje eu tenho uma certa experiência com as diversas categorias e cada um tem seu estilo, né? Cada uma tem suas peculiaridades. Eu sou muito fascinado pelo trabalho com crianças, né? Assim, eu adoro o trabalho das categorias de base, eu acho muito legal você ver a menina evoluindo, tudo. Para mim é muito bacana. É tanto que elas são apelidadas de luzinhas, né? Exato, é verdade. A gente Essa tenta criar sempre essa coisa, né, Mailson, da cultura, né? atleta, da atleta ter uma identidade com o trabalho, né, dela gostar do que está fazendo, dela gostar do clube que ela está inserida, ter orgulho, né, de estar no lugar onde saiu meninas que batalharam pelo handball e hoje estão em lugares bacana, né? Como você teve a oportunidade de acompanhar, mas muitas delas não estavam nem nascidas ainda e É o clube verdade. dela já estava competindo, o clube dela já estava suando a camisa. Então, eu acho que quando a gente cria esse orgulho nelas, é salutar para elas e é também benéfico para o trabalho, né? Porque há uma valorização geral, né? Tanto por parte delas, para o clube e o clube com elas, e aí vai havendo uma troca bacana. Um abraço, Pedro, Pedro Costa, o nosso grande arte. Pedrão. Cristiano, o que é que você acha hoje do handebol do Nordeste, adulto, feminino e masculino? O que é que você acha que falta para a gente começar a bater de frente lá com as grandes potências do Sul, por exemplo, que o português já está conseguindo chegar? Eu agradeço, inclusive, a sua fala, né, na live que você fez aí com a Mayara, né, e não só pela fala, mas porque você, como outros grandes amigos que a gente tem aí, pessoas que realmente ressaltam, né, e exaltam um trabalho da nossa região, porque eu acho que uma conquista do Juliano no masculino, uma conquista do português no feminino, do português no masculino, de qualquer outro clube, ela não é só uma conquista daquele clube, né? A gente, historicamente, nos últimos anos, pelo menos desde quando eu comecei no handball, a gente tem uma grande hegemonia das equipes do Sul e Sudeste. Então, sem dúvida nenhuma, para o próprio handball brasileiro, né, surgir outras regiões com força, outras regiões com qualidade, não só o Nordeste, mas o Norte, Centro-Oeste, conseguir também ter um jogo de nível para competir com essas equipes, eu acho que é salutar primeiro para o handball brasileiro, né, nem para a região em si. Mas, obviamente, olhando do ponto de vista daquele indivíduo que está na região, eu acho que é uma bandeira que ele deve exaltar porque será bom para ele também. A partir do momento que eu sou de Pernambuco e o HCP faz o que Rômulo fez por tantos anos, levando aquele grupo dele para os campeonatos brasileiros, conseguindo grandes resultados, isso também é importante para o handball de Pernambuco. Isso é bom para o handball do Rio Grande do Norte. Então, eu vejo muito por esse lado. E o que eu vejo é que, assim, uma das coisas que as equipes do Sul e Sudeste têm é uma estrutura, né, de trabalho mais profissional, podemos dizer assim. Né? Elas têm uma condição melhor de realmente envolver as atletas dentro daquele contexto de treino. Coisas que aqui no Nordeste e em outras regiões é um pouco mais difícil. Eles conseguem ainda ter repúblicas, conseguem ainda pagar algum salário, ajudas de custo. Então, tudo isso proporciona um ambiente onde eles têm um atleta treinando de uma forma mais, né, de uma forma mais integral dentro do seu trabalho. Então, eu vejo que
isso é um fator que faz muita diferença, né? O professor Luiz, lá do Mato Grosso, grande amigo meu de Campo Verde, que a gente teve a oportunidade uma vez de fazer um curso lá, mas foi muito legal. Ele e o grupo lá da prefeitura montou o curso, então um grande abraço para ele. E eu vejo muito isso. A região Nordeste ainda carece de ter realmente mais estruturas que consigam fazer com que as atletas e os atletas se dediquem, né? Que os atletas consigam ter dedicar mais tempo à modalidade. Então, esse diferencial é muito favorável às equipes do Sul e Sudeste, na sua maioria. E, para a gente, o português, talvez o diferencial foi isso, né? O diferencial foi a gente montar uma estrutura que a gente conseguiu fazer com que as meninas tivessem uma dedicação maior para a modalidade. E aí a gente juntou uma ideia de organização educacional. A gente tem um colégio e faculdades que dão um suporte por trás do clube. Então, a menina começa no Colégio Anglo Líder, tendo bolsa de estudo, e vai depois para a faculdade entre a Universo ou a faculdade AESO. Então, eu acho que isso aí proporcionou uma continuidade no trabalho. E eu acho que na nossa região ainda não são muitos lugares que têm essa condição de ter esse trabalho de continuidade, esse trabalho de assiduidade, de presença das jogadoras. E isso faz toda a diferença, né? Se você não tem uma equipe que realmente pode se dedicar, uma equipe que pode treinar, por melhor que sejam os treinadores, é difícil você implantar alguma coisa, né? Outro exemplo é o handball de praia. Você vê por que a gente tem tanto destaque, né, em alguns locais, como a Paraíba, por exemplo. Porque lá existe uma dedicação. Existem pessoas abnegadas que vão para a areia, para a arena, treinam, trabalham, e por isso eles são tão diferenciados no que fazem. Aí você já pega aqui em Pernambuco, já é um número bem inferior de pessoas que trabalham com handball de praia. Então, o nível não vai ser o mesmo da Paraíba. Então, é muito por aí. Eu vejo que é muito pela questão da estrutura que é montada para as equipes, para os profissionais desenvolver o seu trabalho, né? Inclusive, Cristiano, realmente tem razão, a Paraíba também é uma potência no handebol de areia. Inclusive, o professor Chico é campeão mundial, em 2006, ele está assistindo, faz parte do processo. Silvio, Rossana desenvolve um grande trabalho aqui, o próprio Rômulo também, o professor Divan, é uma grande equipe. Agora, Cristiano, por falar em trabalho, assim, em números, sem precisar se alongar tanto nesse assunto, eu escutei por aí afora muitas críticas em relação a Pernambuco, de dizer que Pernambuco faziam 3 equipes de português para fazer o Campeonato Pernambucano acontecer. E essas críticas que eu escutei foram de pessoas que hoje o handebol está morto no estado, e Pernambuco está nativo ainda, entendeu? Então, eu deixo aqui meus parabéns, porque vocês conseguem tirar um talento do interior, e às vezes, e trazer para Recife, né? Que isso é uma responsabilidade muito grande. E vocês conseguem transformar essa menina, e essa menina, às vezes, chega na seleção brasileira. Eu já vi casos como esse. Ou então vai para um clube de fora. Então, isso não é tomar conta do handebol, não. Isso é promover handebol. E por isso que eu sou um dos admiradores do seu trabalho e do clube português, entende? Mas por falar nisso, o que é que você acha que... Qual foi a equipe que contribuiu jogando contra a sua dentro de Pernambuco? Por exemplo, a Unicap. Era legal jogar com a Unicap? Serviu de aprendizado para suas meninas? Como foi? Com certeza. Uma das coisas que é pilar para qualquer trabalho são os adversários que você enfrenta. Não tem como você alcançar um nível muito elevado se você não tiver bons adversários. É impossível. Você pode ser o melhor time, melhor técnico, mas se o seu confronto é sempre com pessoas de um nível mais baixo, você vai ter dificuldade para dar um salto na sua qualidade, no desenvolvimento do seu trabalho. Então, várias e várias equipes, né, contribuíram muito com o meu desenvolvimento. Quando eu falo, você pergunta de Pernambuco, você falou bem, eu acho que não é vergonha, sabe? Pernambuco realmente teve uma diminuição nos últimos anos de número de equipes que participam das competições, mas eu acho que não foi só em Pernambuco, né, que diminuiu o número de equipes participantes. Mas, assim, uma das nossas grandes características, Maio, se você conhece bem, é focar muito no trabalho nacional. O trabalho estadual é importante, mas o nosso grande foco são as disputas nacionais. Então, várias equipes de Pernambuco nos ajudaram no crescimento. Você citou a Unicap, que rivalizou há uns 2 anos, porque ainda estava acabando também o projeto lá na faculdade. Mas quando as minhas meninas juvenis chegaram no adulto,
se confrontaram com a Unicap, que dominava a categoria adulto na época. E depois, acho que 1 ou 2 anos depois, encerrou o projeto. Mas o que realmente teve várias influências, e algumas delas veio muito de equipes que aconteciam e jogavam contra a gente fora do nosso estado. Algumas equipes, teve época que a gente... Teve equipes, por exemplo, interior de Pernambuco, como Petrolina, teve uma época que a gente fez grandes duelos contra elas, chegaram a ser campeãs brasileiras escolares, né? Você conhece... Aqui em João Pessoa. Exatamente. A gente, além de ter enfrentado esses adversários dentro, aqui Colégio Santa Emília, de Olinda, o professor Alemão também foi outro adversário nosso por algumas temporadas. Ou seja, a gente, graças a Deus, acumulou muitos adversários, ou seja, tivemos muitos anos na batalha. E fora do nosso estado também, a gente teve uma época que a gente rivalizou bastante contra a equipe aí do professor Isaac, né, que tinha a Milena, a Raíssa, né, as meninas maravilhosas que... Fizeram a final lá no Paraná. Oi? Meu amigo, eu conheço mais do Clube Português do que você. Fizeram a final. Essa geração foi maravilhosa, essa geração da Paraíba, e a gente teve vários grandes confrontos na Copa Nordeste, final de Brasileiro Escolar, foi maravilhoso. O Fazenda Parque do Flávio Tinoco também, muitos confrontos maravilhosos. Tivemos o Concórdia por 3, 4 anos, rivalizando nas finais do Brasileiro. Eu acho que você estava em Afogados, quando a gente foi campeão júnior, né? Júnior feminino. E também agora, mais recentemente, a gente já teve vários confrontos com a equipe do Castro Alves, do Espírito Santo, e a equipe do Pinheiros, a nível de clube, vem sendo o nosso grande rival a nível nacional nas últimas temporadas. Eu acho que já chega a quase 10 finais de brasileiro entre Português e Pinheiros. Então, graças a Deus, nós temos grandes adversários e que faz com que a gente consiga evoluir. Faz com que a gente tenha que melhorar, porque se não tivesse grandes adversários, você podia cair numa zona de conforto e estacionar um pouco na sua evolução, né? Perfeito. Vou deixar um abraço aqui para o professor Ismael, que está assistindo, um grande técnico aqui da Paraíba. Cristiano, se a live cair daqui a pouco, a gente retorna, tá? Beleza. Tá, Cristiano, o que é que você... Antes de fazer a próxima pergunta, eu vou fazer um comentário. Hoje eu fico muito satisfeito e feliz em poder chamar você de amigo, porque você já provou para mim que é meu amigo, inclusive aceitando esse convite. Agora, assim, tivemos 3 situações que nunca saiu da minha cabeça, que aconteceu entre nós. Uma foi nesse brasileiro de Afogados, que quando eu saí do jogo lá, a gente tinha até perdido, mas eu fui artilheiro lá, tal, fiz uma goleada lá. Aí você me chamou na frente das meninas e disse: caramba, mas tu joga, o cara joga muito aí. Já jogou pelo Português, eu já joguei pelo Português com o Marcos na época. Essa foi uma que eu fiquei, Cristiano me elogiou. Aí eu fiquei super feliz, né? Essa foi a primeira. A segunda, existia um comentário que o Português ele não investia em Copa. Ele não participava de Copa, né? E eu fiz aqui a Copa Paraíba, né? E quando eu liguei para você, o não eu já tinha, né? Aí você falou assim: Mailton, a gente ultimamente não vem dando tanta atenção à Copa, porque a gente tem outros investimentos, outros gastos, e é ruim para a gente passar 3 dias aí e tal. Mas se você der um jeitinho na tabela aí e tal, eu vou. Bom, aí para mim, né, eu divulguei que o Clube Português estava vindo para a minha Copa, inclusive fez uma super final com a equipe do Motiva, Isaías, e vocês foram campeões. Essa foi o segundo momento que eu fiquei feliz. E a outra foi um processo que a gente passou, que você sempre esteve presente em tudo que eu pedia, assim: Cristiano, o que é que você acha disso? Cristiano, o que é que você acha daquilo? E eu liguei para você e falei que tem um brasileiro aqui em João Pessoa, infantil feminino, e que eu tinha 3 meninas para lhe indicar. E eu perguntei quando é que eu poderia levar essas meninas aí no Recife para fazer meio que um teste com você, e você falou que já que era eu que estava indicando, não teria teste, que elas já iam para a equipe. E isso me deixou muito feliz pela credibilidade que você me deu. E graças a Deus elas chegaram lá e fizeram realmente um bom trabalho lá. Até Diego era seu assistente. Sim. E elas perderam a semifinal de um gol e ficaram com um bronze nesse brasileiro aqui infantil, né? E de lá para cá o infantil do Clube Português só vem desenvolvendo, né? E vem crescendo até com o apoio do Keké, né? De Keké, né? Sim. Aí, arrudiei demais. Agora vem a minha pergunta.
O que é que você acha das novas promessas de técnicos de Pernambuco? Primeiro, falar um pouco do seu comentário, que eu acho que isso é uma coisa construída, né? Você mostrou aí que podia, né, que merecia essa credibilidade, porque realmente uma das coisas que para mim acredita muito uma pessoa é estar na quadra. E você realmente vive o handebol. Você está na quadra, você gosta, você assiste, você conhece. E, se eu não me engano, dessas três meninas, uma delas era a Wendy, não é isso? Isso. E aí a prova está aí, que é uma menina que chegou à seleção brasileira. A prova é que é uma menina que hoje joga, né, em São Paulo. Então, assim, e com grande potencial, eu gosto muito, sou um grande admirador do jogo de Wendy. Ou seja, você provou que estava certo. E por quê? Porque é uma pessoa que vive o handball. Então, infelizmente, queria eu ter muito mais estrutura e condições de poder ajudar mais, mas as pequenas coisas que a gente pode fazer, eu acho que a gente faz para quem realmente tem, que demonstra realmente essa paixão pela modalidade. Você sempre demonstrou interesse em querer fazer o melhor, né? Então, isso aí eu acho que é válido colocar. E com relação aos novos técnicos, né, os técnicos mais jovens, primeiro eu vejo com muita facilidade, com muita felicidade, né, um número maior de técnicos surgindo em Pernambuco, e eu acho que até de forma geral no handball, não só em Pernambuco, mas eu estava até brincando agora há pouco com os treinadores do clube português, a gente estava conversando no grupo, e a gente estava brincando que na minha geração são poucas pessoas que continuaram ou que estão, assim, não são tantas pessoas, mais ou menos da minha faixa etária, que são treinadores, ou um pouco mais velhos ou um pouco mais novos. Na minha faixa etária não é tão comum. Então, assim, eu vejo com muita felicidade a maioria desses técnicos. Eu, graças a Deus, tive contato, então me orgulha e me deixa muito feliz em saber que, de alguma forma, ou foram meus atletas, ou trabalharam comigo na comissão técnica. Alguns deles, de vez em quando, a gente ainda conversa, mesmo não estando no mesmo clube, a gente ainda conversa, às vezes agradece. Então, assim, fico muito feliz e espero que realmente eles tenham essa paixão no handball que eu sei que você tem, que eu tenho, para se manter por muitos anos, porque realmente se manter no handball não é uma coisa assim tão simples, né? Porque muitas das vezes você tem que escolher, a nossa vida ela é feita de escolhas e às vezes você precisa, sei lá, buscar outros caminhos e tal, e aí é uma modalidade que a gente está muito próximo da frustração, né? Por conta das dificuldades que a gente encontra, às vezes você entra no handball achando que é uma coisa, né, um mundo encantado, e quando começa realmente o trabalho, as pessoas encontram dificuldades, e nem todo mundo tem a força para se manter no handball. Então, acho que uma das grandes características de quem vai conseguir evoluir dentro da área de treinador é aquele que resistir. Quem resistir tem grande chance de conseguir uma boa caminhada como técnico. Isso é algo que, para mim, eu me orgulho muito assim quando eu vejo que quase 20 anos já se passaram, né? 20 anos se passaram e eu consegui me manter na modalidade, me manter fiel à minha crença, aos meus valores e seguir em frente, né? Sabendo que não vai melhorar do dia para a noite e que eu não posso baixar a cabeça na primeira pancada que eu levar. Então, eu vejo com bons olhos, eu vejo nomes muito talentosos, com muita capacidade. Uma coisa, Maílson, que é muito fácil, já era melhor para mim do que era para outros treinadores em épocas antigas. E agora está muito mais fácil, né? Que é a informação. Qualquer jovem treinador que quiser ser treinador de handball, ele tem acesso a informações do mais alto nível. Ele consegue ouvir o treinador do Barcelona falar, do PSG, da seleção espanhola, da seleção brasileira, do clube que ele quiser. Então, não tem como reclamar que não tem mais informação, porque hoje a coisa está muito fácil, é só uma questão realmente da pessoa querer colocar como objetivo e correr atrás. Então, eu vejo com bons olhos, acho que o handball vai ter, se Deus quiser, no futuro próximo, uma safra muito maior de treinadores e de muita qualidade. É o que eu espero, né? Porque o handball, ele realmente precisa, quanto mais treinadores, melhor. Tem alguns aí que já estão há muitos anos trabalhando pela modalidade e um dia, espero que demore muito, mas um dia vai ter que parar, um dia vai ter que buscar, né, um descanso, e esses treinadores farão muita falta e a gente precisa ter outros já fazendo o trabalho, né, que era feito ou que é feito por essas pessoas. E foi isso que você fez, substituir, por exemplo, um Iberê da vida. Não é isso? Sim, o Pernambuco é um celeiro de grandes técnicos, né? Eu sempre falo isso. Eu estou num estado que tem grandes treinadores, uns mais conhecidos, outros menos, mas muitos treinadores. É um estado que se joga muito bem handebol há muitos anos, né? Bem antes do que eu comecei, se jogava bem handebol. Isso é um facilitador,
né? Então, são vários exemplos. O professor que o senhor citou, o professor Iberê, o professor Diniz, o professor Edmilson, que já faleceu, que foi meu treinador na seleção pernambucana, vários. Eu vou ser injusto aqui, porque eu vou esquecer alguém, né? O próprio professor, vários professores que militaram, o professor Miguel, que faleceu também, que era outro grande treinador de handebol. São muitos, muitos, muitos. Então, vai ser uma grande injustiça aí, que eu vou esquecer, com certeza, né? E olha que não é nem só no handebol, né? Porque esse clube que a gente está fazendo essa live, eu trabalho nele com futsal, sabe? E a gente Aham. vem se destacando, graças a Deus. E fizemos uma visita no esporte, aí a gente jogou contra a equipe do professor Vanildo. Grande Neto, Anildo Neto, amigaça, Fizemos uma, muito boa. eu aprendi bastante com ele. Inclusive, Sabe, ele sabe muito. Inclusive, ele é o técnico da seleção brasileira sub-20 sub-20. e ele utiliza muitas técnicas do handball. A gente trocou até uma ideia. Principalmente os tipos de defesa dele, ele usa muito da filosofia do handball, e isso é perfeito. Cristiano, eu sou um admirador, como você sabe, do trabalho de vocês, e ainda posso dizer que no meu currículo, eu fui atleta de Pernambuco 1 ano e meio, não, quase 2 anos. Eu fui vice-campeão pernambucano 2 anos. Eu queria ser campeão, né? Mas do outro lado tinha um cara chamado Nailton, aí complicava tudo, né? Mas é isso aí. Eu fui vice 2 anos e tive resultados a nível nacional, jogando com o professor Diniz, né? Tanto universitário como de clubes. E assim, a minha pergunta é o seguinte: dentro das suas revelações, né, de Pernambuco, eu percebi, e são poucos que olham dessa forma, que essa visão privilegiada que eu tive. Até o pessoal que está assistindo vai concordar comigo. O gol da vitória das quartas de final do Mundial foi feito por Samira. E o gol da final, o gol do alívio da final foi feito por Hanna. Que foram duas atletas que cresceram do clube português. Então, assim, qual foi o sentimento que você teve, tanto pelo gol de Samira, como pelo gol de Hanna? rapaz, assim, esses momentos também que você foi muito feliz, também acho que foram momentos muito importantes da conquista. Mas, assim, todos os momentos dessas meninas, né? Você deu dois exemplos de meninas que chegaram realmente a um momento mágico e foi esse título mundial. Mas todas as meninas que estão, né, dando continuidade a esse sonho no handball nos orgulham muito. Então, sem dúvida, essa Miriam Hanna, sem dúvida, são dois desses grandes exemplos. E eu até falei isso agora há pouco numa reunião que eu estava com os treinadores, que eles perguntaram assim, qual foi o momento? Eu falei, é muito difícil dizer um momento esportivo que mais me marcou, porque eu dou valor a tudo, né, mas a gente passou por tanta dificuldade que eu não posso deixar de dar. Eu tenho uma mania, às vezes, que quando eu extravaso, eu tenho a mania de dar umas corridas lá loucas, dou uns piques aí quando às vezes eu ganho determinados jogos, o povo até brinca comigo, ei, tem doidor, vai correr, não sei o quê. Porque realmente eu tento valorizar sempre as conquistas, independente de ter vencido uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu acho que não foi fácil ganhar a primeira, nem foi fácil ganhar a segunda, então não é porque eu já ganhei que eu vou desvalorizar uma nova conquista. Então, a cada momento que eu vejo algo acontecer, me orgulha bastante. Então, sem dúvida, foi muito emocionante esse momento que essas duas meninas estavam juntos daquela, né, nesse elenco campeão mundial. Então, eu não tenho a pretensão de dizer que foi feito por A, B ou C, por Cristiano, por Maílson, por ninguém. A pretensão, o mérito é delas. Elas são meninas que utilizaram o clube português, os treinadores, eu fui um desses treinadores que passou na vida delas, como ferramenta, né, como um momento da carreira delas para chegar no alto nível. Mas o grande mérito são delas. Foram elas que lutaram, foram elas que... Samira mesmo é uma grande batalhadora, menina que tinha uma condição social, né, não muito privilegiada e lutou bastante para chegar onde chegou, né, ia para o treinamento por vários e vários anos de bicicleta, porque não tinha passagem. Então, é uma menina que galgou a sua trajetória baseada em muito suor. Né? Eu sou muito, muito orgulhoso da trajetória de todas essas meninas. E esse Mundial, sem dúvida, é um dos grandes momentos. Né? Eu sou orgulhoso em tudo que eu vejo passar, porque eu sei da dedicação delas. Então, Samira, há um tempo atrás, acho que há 1 ano e meio, sei lá, uma coisa assim, eu recebi com muita alegria o convite do secretário de Esporte de Pernambuco para ela colocar a pegada dela no Hall da Fama do esporte pernambucano, na Arena de Pernambuco, né, no estádio da Copa. E ela foi a primeira atleta pernambucana a ter essa honraria, né? Então,
Quando ele me ligou, Cristiano, tá fazendo o que tal dia? Eu falei, por quê, doutor? Ele, olha, a gente vai homenagear a Samira no Hall da Fama. A gente vai botar ela na calçada da fama do esporte pernambucano. Junto com outras atletas pernambucanas espetaculares, né? Joana Maranhão, Etienne, medalhistas olímpicas, né? O handball tá ali, e essa menina que batalhou tanto, ter ficado, já está na história, né? Por tudo. Então, são tantas coisas que acontecem que nos orgulham, que como esse Mundial, que é uma coisa muito gratificante, você realmente ver a trajetória dessas meninas, poder acompanhar. Eu, na verdade, eu sou um grande torcedor, sabe? Eu sou um grande torcedor, e às vezes torcedor privilegiado, às vezes sou um torcedor que estou dentro da quadra com elas, como já aconteceu algumas vezes, né? Na seleção de base, com Hanna, com a Juliana também na seleção adulta, a Hanna também, mas não em tantas competições, mas na base a gente tive a oportunidade de ser treinador delas. Na categoria adulta, tive a honra agora de estar com Samira num momento muito legal também dela como atleta, lá em Buenos Aires, quando a gente foi campeão pan-americano, e ela foi MVP da competição. Então, eu tive a honra de estar na comissão técnica, estar no banco, estar podendo conversar com ela, como nos velhos tempos, né? Chamando no canto, conversando. Então, não tem preço não, sabe, Maíra? Você que também conhece a trajetória, você que é uma pessoa apaixonada pelo handball, tenho certeza que você vê aí seus atletas dando um passo a mais, é um orgulho, e para mim não é diferente. Com certeza. Você tem duas coisas que me chamam a atenção no Cristiano, né? E eu assistindo no YouTube, né? E eu vi você correndo quando ganhou lá do Concórdia, adulto, que era o atual campeão da liga, né? E você só correndo, aí eu pensei assim, caramba, Cristiano não muda. Isso é muito bom. Porque eu, como atleta, eu já estou feliz de eu ter aquela conquista. E ainda ver meu técnico feliz também, isso é gratificante, entendeu? Então, Cristiano, continue correndo por mais 10 anos, entendeu? Porque como o Felipe acabou de... Felipe também é um cara que sempre acompanhou o seu trabalho, que sempre fala, a gente conversa muito nós dois sobre o Clube Português, que a gente somos fãs, né? Ele fala que... a gente sempre comentou sobre isso, ele é daqui da Paraíba, o Felipe. Ele sempre falou sobre isso. Inclusive, ele estava naquele brasileiro lá em Afogado da Engazeira, né? E a gente vivenciou aquele momento, Cris. Então, é muito bom ver você correndo, que você corra por mais 10, 15 anos, entendeu? Porque é muito bonito vendo você festejando todos esses títulos, entendeu? Porque você não quer saber se você ganhou o brasileiro 8 vezes ou 10 vezes. Você vai correr a 11ª, não tem problema. Agora, Cristiano, eu quero saber se você correu no Jubes. Você teve título campeão do Jubes ou não? Não, eu nunca conquistei o Jubes. É a única competição nacional que eu ainda, junto com a Liga, né, que a gente não conseguiu vencer. A gente foi vice-campeão 3 vezes, mas nunca conseguiu o título. A gente já ganhou a Liga Universitária, né? Que foi... que era a segunda competição, né? Não sei se existe ainda a Liga Universitária, já acabou, né? Mas a gente conquistou a Liga Universitária, inclusive num grande jogo contra a Unif de São Paulo, que estava com um timaço na época. A gente fez um grande jogo nessa Liga Universitária. A equipe de São Paulo estava com várias meninas que jogavam já tinham jogado na Europa, a Tainara, a goleira era a Naira, era um baita time. E graças a Deus a gente foi super bem e foi campeão da Liga Universitária. Mas o Jubes a gente nunca ganhou, né? Joguei muitos Jubes como atleta também, não ganhei, fui vice, fui terceiro, mas essa competição aí eu sempre bati na trave. Eu joguei uma final de Liga Universitária Brasileira contra a ESO, masculino. E a gente estava ganhando de 4 gols, faltavam 2 minutos para acabar. Eles viraram em Goiás. Acho que foi no Mato Grosso ou não? Goiás. Goiás, eu acho que eu estava com as meninas nesse aí. Pronto, eu joguei esse jogo, foi legal. Então, Cristiano, o que é que você almeja para as próximas disputas da Liga Nacional Adulta? É claro que vencendo primeiro no Nordeste, claro que tem etapa daqui, né? Você tem que focar aqui primeiro, mas você sempre está conseguindo chegar lá na fase final, né? E foram, acho que, 2 anos batendo na trave aí contra Blumenau, né? Que deixou o Nordeste com o coração na mão. E agora, o NIP conseguiu vencer, mas você venceu com o Concórdia, que é a equipe atual campeã. Então, prova o nível da competição, né? Então, o que é que você almeja para os próximos anos em questão de ajustes? Olha, Maílson, eu tenho sempre muito cuidado com relação a
a criar uma expectativa que diminua o grau de dificuldade, porque elas continuam sendo favoritas, são eles que têm poder de contratação, que têm dinheiro para trazer jogador para eles. A gente não tem essa política. Para a gente, a primeira coisa é não perder atleta. Se a gente conseguir manter o nosso time, é o primeiro passo para a gente se transformar mais confiante para essa disputa. Mas, assim, não dá para também esconder que a gente hoje está mais confiante no nosso potencial. Você foi muito feliz quando você falou sobre o Nordeste. A primeira questão é ganhar no Nordeste, que tem um bom nível. A gente não está falando de uma região onde a gente não tem adversário. Pelo contrário, a gente tem adversários duros, a gente tem adversários que podem nos dar muito problema. E a gente quer ser bem pé no chão. Primeiro vencer essa etapa, depois para o Nacional. Porém, não vou mentir para você, não. Nós temos realmente pretensão de conseguir... Um dia a gente dar um passo a mais. Pode ser que não chegue esse ano. Eu não sei quando vai ser. Mas a gente não está aqui só para realmente se manter nesse patamar, não. A gente quer dar um passo a mais. E isso não quer dizer que a gente é melhor nem pior do que ninguém. Eu acho que todo competidor ele quer sempre, né, saltar um pouco de nível. E eu acho que a gente, em 4 anos de competição de Liga Nacional, a gente provou que é uma equipe capaz de disputar com as melhores equipes. O primeiro ano, o modelo de disputa era quarta de finais. Então, a gente enfrentou o Blumenau lá em Blumenau. E um sistema que favorecia muito as equipes do Sudeste e do Sul, porque eles nos recebiam e eram 2 jogos na casa dele. Então, a gente tem a questão do dinheiro, nem sempre consegue levar o plantel completo, tem a questão climática, tem a questão de adaptação, de desgaste da própria viagem de avião. Muitas vezes a gente chega hoje para jogar já no próprio dia ou no outro dia. Então, tudo isso financeiramente, a logística é complicada. Mesmo assim, fizemos jogos competitivos contra o time de Blumenau na primeira temporada desse novo formato. No ano seguinte, o formato mudou, formaram-se 2 grupos de 5. E também em Blumenau, a gente por pouco não foi para o Final Four, porque a gente estava ganhando do Pinheiros o jogo inteiro, e faltando 6 segundos, o Pinheiros fez um gol na gente e empatou contra o nosso time. Senão, a gente já teria se classificado naquele segundo ano de liga para o Final Four. Mas já foi um sinal que a gente podia chegar lá. Né? Afinal, foi o primeiro ponto conquistado pela uma equipe do Nordeste na história de uma Liga Nacional. Foi a primeira vez que uma equipe do Nordeste não perdeu, né, para uma equipe do Sul e Sudeste. Então, já estava mostrando que a gente podia ir bem. E no ano seguinte, de novo em Blumenau, mesmo jogando 2 jogos lá na casa deles, a gente conseguiu ganhar um e perder o outro e ganhou na saldo de gols, se classificou para o Final Four. A primeira vez na história que uma equipe do Norte, fora do eixo Sul e Sudeste, alcança o Final Four, que foi em 2018. E o ano passado, com outro modelo de disputa, a gente conseguiu ganhar de uma equipe que era atual campeã e não conseguiu classificar por conta do saldo de gols. Ou seja, todo ano a gente está mostrando que é competitivo. Né? No ano que a gente vai, sei lá, se um dia a gente vai conseguir dar um passo a mais, eu não sei. Mas o que a gente quer é se preparar cada vez melhor para um dia, quem sabe, não dar um passo à frente. Né? Fiquei feliz também de ter uma amiga nossa, uma paraibana no meio, a Gilca. Queria que você falasse sobre... A Ingrid? Sim, perdão. A nossa grande goleira Ingrid também, né? E assim, como foi a contribuição delas, assim, Cristiano? De acordo com o perfil, assim, qual foi o seu planejamento de jogo em cima delas? Eu vou falar das duas, porque eu posso falar muito bem das duas, porque eu conheço mais do que ninguém. Vou começar pela Gilca. Gilca, na verdade, eu acompanho a Gilca da época de atleta. Então, assim, eu sei de cor e salteado quais são as características dela. E sempre me chamou muita atenção esse estilo dela, aguerrido. Ela é aquela menina que você pode saber que ela não vai se inibir com nada. Ela não, como a gente diz aqui no Nordeste, ela não vai abrir para ninguém. Ela realmente é uma menina que tem muita força, né? Muita intensidade, se impõe realmente no jogo. Então, é uma pessoa que eu, como treinador, acho que colabora muito com um grupo de handebol. Quando você tem um atleta que mostra para outra que está do lado que não tem medo de ninguém, que não vai ser fácil passar por ela. Então, defensivamente... Desculpa, Cristiano. Você tem ela e Priscila Anes, né, nesse perfil. Sem dúvida, sem dúvida. Priscila é outro grande exemplo nesse estilo, né? Então, meninas como essa deixam, principalmente lá a questão defensiva, né? Você ganha um caráter muito forte, você fica com uma equipe muito que se impõe muito, né? Já vi vários jogos que jogadoras olhavam para uma Gilca da vida, para uma Priscila e faz Deus me livre, eu não vou para cima dela não. Porque sabe que são meninas que têm um comportamento realmente de muita imposição. E Ingrid, eu sou suspeito a falar, porque eu sou fã de Ingrid,
a menina que, além de toda a educação que ela tem, ela é muito especial mesmo, porque ela, quando era adolescente... Luciano, vai cair a live, vamos entrar novamente, tá bom? Beleza. Pessoal, peço a vocês que entrem novamente, que estamos juntos 30 segundos, para a gente falar esse resto do conteúdo de Cristiano das atletas e entrar rapidinho.